Cancerianos, sejam bem-vindos a esse canal. Eu vim trazer para vocês mais uma leitura, meus amores. A leitura de hoje, ela vai seguir com um tema que é: a pessoa que não sai da tua cabeça também pensa em você? Ou ainda pensa em você? Ô Cris, qual é a diferença? Porque o ainda é para quem está em distanciamento, né, da pessoa, teve algum problema, estão distanciados, cada um segue o seu caminho e quer saber se ainda pensa em você, tá? E o também pensa para aquela pessoa que você está conhecendo alguém, está pensando muito nela, e você quer saber se ela também pensa em você, tá bom? Então são os dois grupos aqui onde a leitura vai estar abrangendo. Se o teu caso é outro, hoje a leitura não foi para você, não tenta se enquadrar. Aguardo uma próxima. Deixe nos comentários sugestões de temas, suas dúvidas, tá bom? Se você é novo aqui, se inscreva, aperte o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E saiba que essa leitura é para homem e mulher, basta adaptar, é para todos, a leitura é coletiva, tá bom? Só fazer adaptações, vamos lá. Câncer, Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Essa pessoa também pensa em você, a pessoa que não sai da sua mente. A pimenta, tá? O pesadelo, o experienciar. Vou ter que tirar mais uma, tá? Sussurros e confissões. Bom, vamos lá. Aqui embaixo tem um aroma. Cancerianos. Essa pessoa, vamos primeiro para quem é o também, né? Para quem você está lidando aí, que a pessoa conheceu recentemente, tá? Para quem você conheceu a pessoa recentemente. Ele ou ela também pensa, você não para de pensar, ele ou ela também pensa em você. Aqui fala que sim, tá? Que essa pessoa também pensa muito em você. Só que é o seguinte, olha, eu vejo que é alguém que tem muitos segredos, tá? Mas que está realmente muito envolvida. É como se essa pessoa quisesse viver essa experiência contigo, mas tem algo, tá? Na vida particular dele ou dela, algum tipo de conflito que também está tomando muito a mente dessa pessoa, tá? A carta do pesadelo me fala de alguma dificuldade que ele ou ela enfrenta nesse momento. Pode estar associada a esse relacionamento, porque aqui você tem a pimenta, então pode me falar aqui de pessoas que têm alguma incompatibilidade de gênios, tá? Ou mesmo você tem alguma situação na tua vida que representa dificuldade para ele ou ela, então ele pensa muito com relação a se vai dar continuidade ou não a esse início de relação. Aqui para muitos é um início de relação, gente. Início de relação. Tem alguma coisa ligada à tua forma de enxergar a vida, tá? Me veio aqui até que para alguém que vai assistir, tem uma borboleta ali, né? Pode ser até que na visão dessa pessoa, em alguns casos, você sonha muito alto, porque o pesadelo também fala pra gente da questão do sonho. Pode ser alguém que acredita que você sonha muito alto, tá? Que você às vezes enxerga o mundo de uma maneira meio, sei lá, não é fora da realidade, mas é como se você pintasse um mundo colorido que está muito distante da realidade dele ou dela. Para alguns casos pode ser isso, porque ou aqui vocês têm uma incompatibilidade de gênios, tá? Ou uma incompatibilidade com relação ao que você espera que é da vida. Você quer uma coisa, essa pessoa quer outra. Por exemplo, pode ser alguém que se preparou para um tipo de vida. O cara que, sei lá, trabalhou muito para poder morar sozinho, fez um apartamento. Exemplo, tá?
montou um apartamento todo para solteiro, né? Então, qualquer coisinha lá pode quebrar, ali não pode ter criança, né? Não pode ter criança. E de repente você é uma pessoa que você falou para ele que você quer ser mãe, você pode já ter filhos, isso é um exemplo. E aí ele acha que isso é muito incompatível com aquilo que ele busca. Por quê? Você quer uma coisa, você quer uma família, né? Você quer, sei lá, reunir famílias aos domingos, né? Você quer um relacionamento, um compromisso sério. E essa pessoa pode estar numa fase onde ela não quer compromisso. A carta da pimenta me fala muito assim, e cruzando com experienciar, me fala muito alguém que pode realmente estar querendo curtir o momento. Vocês têm uma química aqui muito gostosa, então pode ser alguém que quer viver a experiência, tá? Mas que não se sente preparado nesse momento para assumir um compromisso sério. Tá? Que se preparou de repente para levar uma vida de solteiro, ou pode ser alguém que está numa fase de formação. Então, por exemplo, só vou assumir um compromisso sério quando eu me formar na faculdade, né? Ou quando a minha vida estiver mais estabilizada. Tem algo ligado ao projeto de vida dessa pessoa que vai contra ao seu sonho, os seus ideais, aquilo que você acredita que você quer. Tem alguma coisa aí que é como se não estivesse encaixando, tá? E aí eu vejo que aí é o pesadelo, é onde essa pessoa pensa, considera muitas coisas, tá? E fica imaginando como seria ter um relacionamento contigo, podia ter problema por conta do seu jeito de pensar. Então pode ser isso em alguns casos, e aqui, como a gente tem essa carta, é como se ele não soubesse nem ao certo como dizer isso para você, sem ferir os teus sentimentos. Então ele vai tentando demonstrar de forma prática, tá? Pode ser alguém que, sei lá, vamos naquele exemplo do solteiro, né, que não quer ter filhos. Começa a jogar já, né? Eu fiz meu apartamento para não ter criança. Então já tá jogando para você que assim, né? Ele não tá nessa vibe de casar e ter filhinhos. É alguém que pode estar, me fala assim, demonstrando para você de forma mais prática e objetiva, tá? Que ele não tem o mesmo sonho que você, mas ele não fala abertamente com relação a isso para não ferir os teus sentimentos, porque ele te acha muito sensível. A borboleta, né, tem aquelas asinhas ali muito fininhas. Então, assim, eu vejo até um certo cuidadinho dessa pessoa, porque ela tem uma personalidade muito forte. Ela sabe que muitas vezes, tentando se expressar, ela fere pessoas que são mais sensíveis, então tá tendo um certo cuidadinho. Aqui tem um manejo, né? Tem um manejo. É alguém que te curte muito, mas te acha muito diferente, assim. Sabe o que eu sinto aqui? É como se vocês fossem totalmente diferentes. Vocês têm alguns pontos em comum e tem uma química gostosa, rolou uma atração e tal. Só que assim, a pessoa foi muito na atração e tal, pra ficar, não foi querendo assim um relacionamento, porque vocês são diferentes, né? Parece que isso já ficou visível desde o início para essa pessoa. Ela tem até um cuidadinho a mais com você. Só que quando ela te conheceu mesmo, começou a relação contigo, parece que ela conheceu o teu lado mais sensível, tá? Ou ela teve acesso a experiências muito dolorosas que você viveu. Então pode ser aquela sensação, alguém que ficou com aquele peso na consciência de... Sabe aquela responsabilidade de não causar mais um trauma numa pessoa? Aqui pode ser isso, tá? Ele tá tentando com um jeitinho falar determinadas coisas para você, para não te magoar por isso, ou realmente porque ele viu tanta beleza em você. Você pode ser um ser humano diferenciado, que ainda acredita tanto na vida, aquilo que eu falei, né, de que você tem uma visão meio colorida, assim, com relação à vida, que ao mesmo tempo que isso encanta ele ou ela, traz uma preocupação, porque é como se às vezes ele achasse que você foge um pouco da realidade. Então, por conta disso, ele fica com medo de te magoar. Tem essas duas versões aí, tá? Então eu vejo essa pessoa tendo um jeitinho para conversar contigo e querendo mostrar de forma prática o que ela pretende com relação à vida dela, para você entender que assim, né, tem uma diferença aí e pode ser que não dê certo. Então eu vejo ele pensando muito com relação a isso. Muito, 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 tá? Mas é alguém que está adorando viver essa experiência contigo, gosta muito, mas lida com os dois lados, com o sonho e o pesadelo, né? Porque adora estar contigo, tá amando a experiência, porém
tem aquele outro lado do caramba, não dá, né? Tem alguma coisa aí que é um grande empecilho. Ou vocês lidam realmente, o pesadelo pode dizer que vocês lidam realmente com uma situação difícil, onde essa borboleta fala que ele teria que transformar a vida dele para estar contigo. Até enquadra nessa situação do solteirão, né? Tem que transformar toda a vida para adequar você na vida dele. E aí, para essa pessoa já pesa, porque aí ela já pensa em viver a experiência, mas não sabe muito bem aonde vai dar, ela não quer se comprometer num todo, porque ela está muito avessa ainda à ideia de mudar completamente de vida, tá? Mas aqui tudo pode acontecer porque tem muita água aqui, tá? Então eu vejo que você tocou as emoções dessa pessoa, ela tem um manejo, ela tem um cuidado especial para lidar contigo, então significa que ela te considera e existe uma química importante. Tudo pode acontecer, gente, tá? Tudo pode acontecer. Então ele pensa muito em você, pensa, mas pensa muito é como se estivesse numa fase onde está avaliando os prós e os contras. Por isso que eu falo que aqui estão se conhecendo. Cris, eu sou do grupo que está em distanciamento dessa pessoa que você trouxe para a mesa. Então, se você está distanciada dessa pessoa, você não está mais com a pessoa, ela seguiu outro caminho e você também, só que você tem pensado muito nela e quer saber se essa pessoa ainda pensa em você. Olha, aqui fala que essa pessoa já está vivendo uma nova experiência, tá? Mas ela tem sim recordações a teu respeito, ela pensa. Eu não vejo que ela pensa o tempo todo, não, porque aqui são relacionamentos onde pode ter havido algum tipo de mágoa, tá? E o pesadelo já fala muito nesse sentido. A carta da pimenta às vezes fala de contenda, tá? Então pode ter tido aqui, ó, algum tipo de discussão, algo que ficou mal resolvido, algo que não foi legal. E pode ser até que seja você que tenha saído magoada, machucada dessa experiência, tá? Então essa pessoa pensa muito nisso, pensa no que aconteceu. Mas assim, gente, para quem está distanciado há muito tempo, eu não vejo uma procura. Primeiro, porque ela já está vivendo uma experiência aí, tá? Com alguém, uma experiência, tá? Sentimental, ela conheceu alguém, para a maioria. Isso pode ser visível para você, por exemplo, se você fizer uma pesquisa nas redes sociais dela, já deve ter alguma coisa. Se não tem, em breve você vai saber se você for procurar, tá? Porque é como se essa pessoa já estivesse conhecendo alguém, só que ela ainda não estava expondo isso. Para alguns casos, se você ainda tem algum tipo de vínculo, de alguma forma, até pode ser para não te magoar se você saiu magoada desse relacionamento, tá? Ela é como se ela não, tá? Ela não pensasse assim num retorno, mas ela também não esqueceu você ainda não. Só que tem muito uma coisa de pensar nos pontos negativos ou no que deu errado, tá? Tem até um certo lamento, eu vejo. Se essa pessoa errou com você, aqui também pode ter uma questão de não querer assumir o erro. Então pode estar um pouco associado ao orgulho. A gente vê que é alguém que tem uma personalidade muito forte. Então se essa pessoa te machucou muito, tá? Se foi você que viveu um pesadelo ao lado dela e ela já está vivendo uma nova experiência amorosa, eu diria para você, toca a tua vida, sabe? Toca a tua vida, porque se ela já te machucou muito, eu vejo que é uma personalidade difícil aqui e até se você procurar, pode ser que você se machuque. Eu diria para você investigar mesmo. Lembra que eu falei que essa experiência ainda está encoberta, que ela está vivendo, mas que será revelada de alguma forma? Então você vai ficar sabendo por redes sociais, por intermédio de alguém, de algum conhecido, esse segredo vai vazar, tá? E aí, sei, assim, você tem que analisar, entendeu? Se vale a pena você correr atrás ou não, para quem está pensando nisso. Tem uma química interessante, mas parece que vocês têm formas de ver a vida que são muito diferentes aí, não encaixa muito o que você quer e o que a pessoa quer, tá? Ela amou viver realmente uma experiência contigo, mas parece que até querendo se agradar, vocês se machucam, esse casal que está distanciado. Aqui teria que ocorrer uma grande, ó, borboleta, uma grande transformação. Eu vejo que no modo de agir e de pensar dessa pessoa, para que pudesse dar certo. Mas é como se, sei lá,
Eu vejo alguém que realmente está vivendo uma aventura, tá? Tá aí vivendo uma aventura nesse momento e olha para trás, lembra mais até dos problemas, ou se ele te magoou, esse pesadelo, pode ser culpa, tá? Pode ser culpa, aquele peso na consciência, por isso que é um pesadelo, né? Eu quero esquecer essa situação, mas eu não esqueço. Mas por que eu não esqueço? Porque eu causei dor em alguém, meu gênio causou dor em alguém, né? As coisas que eu falei no momento de fogo, no calor das emoções, no momento que eu perdi o controle, causou dano a alguém, magoou. Então, essa pessoa segue com esse peso na consciência, ainda que ela não admita, ela não confesse o erro. Aqui pode ser alguém que não gosta de se dobrar, confessar que errou, confessou que estava errado, confessar que estava errado não gosta, mas sabe que o peso está lá na consciência, tá? Alguém que o travesseiro dele ou dela não tá leve não, tá? Não tá leve. Essa pessoa não te esquece no total porque ela errou contigo, tá? Para quem ele te magoou. Então não esquece, tá com peso, tá? Cris, pode ser um arrependimento? Gente, até tem, mas eu vejo essa pessoa durona assim, né? Não quer admitir às vezes nem para si mesma que tá errada e já se lançando em uma nova aventura, então você tem que considerar muito aí, tá? Se vale a pena ou não. Tem uma química interessante contigo? Tem sim, tá? Tem. Você mexe com essa pessoa, sim. Mas é alguém muito difícil, tá? Para quem houve um distanciamento com mágoa, com discussão. Agora, Cris, vamos lá. Tem uma outra versão aqui. Cris, nós nos distanciamos, porém, não houve nenhuma discussão. Simplesmente essa pessoa estava num momento muito ruim da vida dela e acabou se fechando para o amor e seguindo um outro caminho. Tem uma pessoa aqui que pode ser isso, tá? Se fechou e seguiu um outro caminho e nunca te deu uma resposta, até nunca revelou para você o motivo desse afastamento. Aí, nesse caso, tá? Me fala que essa pessoa vive realmente meio que um dilema, porque tem uma vontade realmente de te procurar, mas é como se ela tentasse dominar esse instinto, tá? Vocês tiveram uma relação com muita química, ela amou viver essa experiência, mas é alguém que está se forçando, tá? A partir em busca do novo, porque tem algum tipo de situação difícil que envolve essa relação. Aquilo que eu falei de ter que transformar a vida dele ou dela. Tem algo que exigia um passo que essa pessoa considerava além do tamanho das pernas dela, digamos assim, tá? Então podia ser algum inconveniente, alguma questão ligada à família, alguma questão ligada à parte econômica. De repente essa pessoa não tinha um padrão econômico que o teu, se sentia inferior, preferiu abrir mão da relação. Hoje pode rolar um arrependimento nesse caso, tá? Se essa pessoa tinha mais e você tinha menos e ela não quis ficar com você por conta disso, então tem um arrependimento, ainda que ele ou ela não confesse. Pode estar vivendo até uma nova experiência, mas tá lá pesando ainda na consciência. Ai, poxa, por que eu fiz? É como se fosse muito aquela coisa do se, né? E se eu tivesse investido? Como seria hoje, né? A borboleta, como estaria a minha vida? No que teria se transformado? Como seria hoje? Considerações a esse respeito, tá? Para você que foi isso, o aroma, né? É como se você ficasse aí nos pensamentos dessa pessoa, como se quando estivesse vivendo uma experiência ou outra, viesse uma lembrança de uma forma muito sutil, né? O aroma traz muito isso, experiências marcantes, coisa que você não esquece, que vai e vem da memória, tá bom? Para quem foi isso, para quem não teve atrito, não teve discussão, para quem não teve discussão. Aí vai e vem na memória, boas lembranças, sabe, sobre a experiência que vocês viveram, mas fica aquela coisa do, poxa, como seria hoje se eu tivesse investido? E se eu tivesse dito sim? E se eu tivesse ido atrás? Né? E se eu tivesse insistido? E se eu tivesse lutado? E se eu tivesse feito? Se eu não tivesse feito? Aí fica nesse sim, tá bom? É isso.
Boa sorte para vocês, beijo no coração, fique na paz e até a próxima leitura. Tchau, tchau.